Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Brincando aqui com as tilápias e me ocorreu de falar de um assunto. Você talvez já tenha tido uma experiência desagradável ou ouvido alguém dizer esse relato de consumir um peixe e ele está com gosto semelhante a gosto de barro. Afinal, o que é isso? Se esse assunto te interessa, você tem curiosidade de saber, acompanhe esse vídeo com a gente até o final, que esse é um assunto legal para o vídeo do Aquaminas de hoje. Meus amigos, é isso aí. Pescaria é sempre surpresa, né? Eu vim aqui no lago hoje, peguei um conjuntinho aqui que é das crianças brincar, uma varinha de uns 70 centímetros, muito pequenininha, fininha, com molinete ultralight aí, os menorzinhos, né? E entrou uma tilápia bonita e eu aproveitei para lançar esse assunto. Deixa eu pegar o peixe aqui. Olha só que bela tilápia. Pega aqui no lago agora. Isso é um peixe excelente para se comer, né? Uma das carnes mais nobres aí que a gente tem nas criações de peixe. É o que agrada a maioria aí dos clientes, é a tilápia. Um peixe que a gente já falou muito sobre ela. E é um peixe muito querido dentro de criações e de pisciculturas no Brasil e também no mundo. Olha que assunto legal a gente trouxe para o canal da Aquaminas hoje aqui no YouTube, né? Algumas pessoas me perguntam, Júnior, eu já comi peixe, e algumas vezes eu senti um gosto parecido com gosto de barro. Acontece com carpa húngara, acontece às vezes com curimbatá, acontece até mesmo com tilápias. E o que é isso, né, esse gosto de barro? Muita gente associa isso a realmente o barro do fundo do lago. E pensa-se que o peixe consome barro e por ele consumir lama, o gosto da lama vai passar para a carne. É verdade em partes, porque nós não estamos falando, o gosto de barro ele não é dado no peixe por conta do barro, e sim de um tipo de alga específica que pode estar lá associada ao fundo do tanque, mas que também pode estar na água, presente na água. São microalgas que podem causar esse sabor ou esse cheiro também característico, parecido com o cheiro de barro. Quando dizemos que ele é mais associado a peixes ou espécies que fuçam mais lá no fundo, peixes que têm o hábito bentônico, por exemplo, que tem o hábito de revirar a sujeira do fundo dos lagos para conseguir seu alimento. Então, em parte, isso também é verdade. São peixes que têm uma chance maior de estar com contato direto com esses compostos. Mas esses compostos, essas microalgas que podem trazer esse sabor à carne, elas podem estar presentes na água do que o peixe está nela, e ela pode ser também entrar no peixe através das brânquias, ela pode ser absorvida pelas brânquias. Então não é só o que o peixe come, mas o contato dele com o meio que ele vive, se o meio houver, nesse meio houver essas algas específicas que a gente está falando. Mas vamos explicar melhor essa história. O problema que causa esse gosto e também o cheiro característico parecido com o cheiro de barro no peixe, ele tem um nome técnico chamado de off-flavor. Mas esse termo em inglês ele não tem uma tradução literal, então a gente vai chamar aqui, vai tratar como gosto de barro mesmo, que vai facilitar o nosso entendimento. Então vamos ao ponto. No meio aquático, para vocês entenderem, existe o fitoplâncton, e o fitoplâncton é composto por microalgas e algumas bactérias, e elas são importantíssimas aqui no meio de uma água de um lago, produzindo oxigênio, ciclando nutrientes, elas são muito importantes no meio. Mas existem alguns tipos específicos de microalgas e de cianobactérias que podem produzir compostos que geram esse gosto de barro. São principalmente a geosmina e o metil isoborneol. Mas isso tem que ficar claro, não é qualquer tipo de microalga, não é o fitoplâncton em geral, é um tipo específico que produz essas substâncias que em contato com o peixe podem causar
o sabor ou o gosto de barro na carne. Então, se imaginamos que são produzidos por alguns tipos de microalgas, qualquer atividade que proporcione um maior desenvolvimento, uma maior floração dessas microalgas, pode estar favorecendo o aparecimento dessas microalgas que causam também o gosto de barro na carne do peixe. Alguns deles são, por exemplo, em rios, pode acontecer em peixe de rio também, quando se é lançado muito esgoto no rio. Você enriquece a água com uma maior quantidade de fósforo, de nitrogênio, entre outros compostos, e esses produtos vão ser utilizados pelas microalgas para se proliferarem em maior quantidade. Isso, associado ao aumento de temperatura, pode dar um boom, uma explosão aí de produção de microalgas. E então pode que no meio de tudo isso aumente em grande parcela as microalgas que produzem essas substâncias que vão causar gosto de barro no peixe. Aí você fala, poxa, mas no meu lago de cultivo, em uma piscicultura, eu não vou jogar um esgoto. Sim, mas o lago, imaginemos a situação de um lago. É um ambiente que a gente fecha essa água, entanca ela. Então no fechar, a gente tem uma renovação pequena, uma troca de água pequena, tem uma água um pouco mais estagnada de fundo. Quando épocas de calor bate muito sol, então você tem temperatura, elevação de temperatura, e você alimenta o peixe com uma quantidade absurda de ração, visto que a gente está criando uma quantidade grande de peixe lá dentro. Então você tem bastante peixe defecando na água, introdução de ração de proteína alta, isso vai aumentar os níveis de nutrientes da água em quantidade absurda. Então não é incomum que aconteça também uma floração excessiva de algas no tanque. Então eu posso dizer que quanto maior a entrada de nutrientes no lago, quanto maior a temperatura, quanto maior a quantidade de peixe, quanto mais a gente, entre aspas, polui essa água ou coloca nutrientes em excesso, maiores as chances de aparecer esses peixes com gosto de barro. Isso também pode ser comum em lagos mais antigos, com excesso de matéria orgânica no fundo, mais profundos, com excesso de matéria orgânica no fundo, onde você não adiciona ração, mas que tem uma decomposição de materiais muito grande, plantas aquáticas decompondo, esse peixe tendo que mexer nesse material para achar o seu alimento. Então não é incomum também você encontrar peixes mais velhos que não são alimentados com ração, com esse sabor diferente na carne. Mas vamos pensar então por uma solução para esse tipo de problemas. Algumas pessoas têm perguntado sobre o uso de algicidas, até vai ser tema de um dos nossos vídeos aí para o futuro. Mas os algicidas hoje, a maioria deles são utilizados em tanques sem peixe. Existe algicidas para água, mas como são químicos mais fortes, realmente tem que se saber muito sobre o uso dele. Então as pesquisas estão avançando nesse sentido. Eu espero que em breve a gente tenha uma solução para isso, um algicida para uso em piscicultura. Hoje eu desconheço desse uso, mas que pudesse ser seguro para o peixe, seguro para o meio ambiente, né, que não atrapalhasse tanto, porque a gente está falando de diversos tipos de algas e a maioria das que estão ali são benéficas para o tanque. Então se eu vou usar um algicida, como é que eu vou selecionar para matar, vamos dizer, para matar só as que estão causando dano e não matar as que são boas? Então eu acho difícil hoje, com a tecnologia que se tem, o uso de algicida para esse tipo de controle. Aumentar a turbidez da água, deixar a água mais escura, mais barrenta, pode ajudar? Pode, acho que é verdade isso. Se você aumenta um pouquinho a turbidez, você evita excesso de luminosidade que penetra na coluna d'água, e isso favorece, ou melhor, desfavorece a proliferação de algas. Carpa húngara, curimbatá, catfish americano, que são peixes que fuçam um pouco ali no chão, não em excesso, mas você pode estar usando no meio dos cultivos para que a água fique um pouco mais turva, e aí diminui a incidência de produção de microalgas. Isso é um ponto que pode ser usado. Outro ponto é controlar a entrada de nutrientes na água. Se você tem uma certa quantidade de peixe, já passou por esse problema, você pode reduzir a densidade de estocagem, ficar de olho na ração, usar uma ração de boa qualidade, evitar as rações que poluem mais, tentar pegar uma ração que você veja que tem um resultado bom de crescimento de peixe, não deixar sobras de rações no lago, né? Não tratar excessivamente. O controle da entrada, principalmente de fósforo e nitrogênio, é importante para você também não deixar a produção excessiva de algas. Controlar bem a vazão de entrada, você ter uma boa troca de água no tanque ajuda bastante, vai diluir os compostos que estão aqui dentro e você vai fazer uma troca parcial dessa água mais constante. Então, ficar atento à renovação de água e também o uso de aeradores, que vai promover a oxigenação. Uma água mais parada, mais estagnada, tende a formar mais algas. Uso de peixes filtradores, boa ajuda também.
Carpa cabeçuda, carpa prateada, são peixes filtradores que consomem zooplâncton e fitoplâncton. Estão o tempo todo consumindo esses materiais que estão na água, consumindo e filtrando a água, consumindo o excesso de plânctons. Então, esses peixes também ajudam, né, no controle de microalgas no lago. E é um controle natural. Aumento de salinidade ajudaria muito. É comprovado que o aumento da salinidade também diminui a incidência de gosto de barro na carne de peixe. No entanto, isso é difícil de ser feito na dose que você precisaria usar de sal. Em lagos escavados é muito difícil de ser feito. Mas para quem faz a criação em sistema raso ou de recirculação aí, em sistemas fechados, aumento de salinidade é um ponto positivo. Limpeza de fundo de lago, muito importante. Excesso de matéria orgânica no fundo faz aumento de decomposição e aumento de liberação de nutrientes. Então, consecutivamente, você tem aumento de floração de algas. E por fim, a técnica chamada de depuração. A depuração é também muito eficiente para se tirar esse sabor de gosto ou esse gosto ruim da carne dos peixes, né? Até já tinha numa sabedoria popular, empiricamente, já tinha ouvido falar disso, de deixar o peixe num tanque de água limpa por um dia ou dois, para que depois o peixe estivesse com a carne de melhor qualidade. Faz todo sentido, o peixe vai ficar ali, essas substâncias que estão na corrente sanguínea, no trato digestivo, vão ser eliminadas aos poucos e o peixe vai, com certeza, melhorar o sabor da carne. Não se sabe ao certo quanto tempo isso tem que durar, mas é certo que se você coloca o peixe numa água limpa e também eleva a salinidade nessa água e você conseguir deixar esse peixe 1 ou 2 dias ali dentro, com certeza você vai ter uma melhora muito grande na qualidade da carne desse peixe e vai evitar esse sabor de barro aí na carne dos peixes. Isso é um pouco dificultado em peixes que estão com um teor de gordura muito alto. Se o peixe está no sistema de criação, ele consome ração em excesso com proteína mais alta e ele acumula muita gordura, essas substâncias que causam gosto de barro no peixe têm mais afinidade com a gordura. Então ela pode se fixar mais na gordura e tornar o processo de limpeza um pouco mais difícil. É bastante coisa. Uso de limão pode amenizar? Pode. A acidez do limão pode amenizar o sabor, mas ele não tira por completo. Então, um pouco mito, um pouco verdade. Não tira por completo o sabor de barro se o peixe estiver com ele. Mas pode ajudar pela acidez do limão. E eu já vi muitos vídeos das pessoas tirando o que parece ser um nervinho. Eles chamam, ó, tira esse nervo, essa linha que tem, acompanhando a linha lateral do peixe. Algumas pessoas cortam ali e puxam o que seria um nervo. Não é um nervo, é uma carne mais avermelhada, um músculo, uma musculatura vermelha que tem ali. E ela tem uma porcentagem de gordura maior do que na carne. Então, em partes, isso até dá certo, em tese, porque se a gente vê que essas substâncias têm mais afinidade com a gordura e você tira essa carne, essa parte vermelha, que é um músculo vermelho que está ali, você conseguir puxar. Tem gente que aprende a fazer isso e ali tem mais gordura, então você tira uma parte que possivelmente estaria com mais gosto. Então ajuda bastante na limpeza. Meio mito, meio verdade. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com esse problema que é bastante complicado, mas que eu queria trazer ele aqui hoje, porque comer peixe é um hábito muito saudável, uma carne muito saudável, muito gostosa de se comer. Eu, particularmente, gosto demais de comer peixe. Sou fã da carne deles, então acho que esse problema ele tem que ser resolvido e não tem que ser um empecilho para que as pessoas não gostem. O cuidado que a gente tem que ter com o peixe que vai para o mercado é muito grande, para que pessoas que comem não tenham essa sensação desagradável e não criem o costume, o hábito de não comer peixe por conta disso, sabendo que isso é um problema que pode ser resolvido no meio de criação. Ele não pode ser tido como norma, né? Não tem espécie de peixe que tem gosto de barro e outras não. É somente aquele que teve contato com essas substâncias derivadas de microalgas, tá bom? Um abraço a todos vocês, comam mais peixe e a gente se diverte junto aí aprendendo cada vez mais com esses fantásticos animais. Até mais!